Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Começando a 16ª semana aqui de aulas de língua portuguesa aí para nossa escola aí, Nestor Lima, né? Lembrando que essas nossas aulas aí, elas vão servir tanto para o nível 3, equivalente ao quinto e o sexto ano, né? Aliás, sexto e sétimo ano, desculpe. E também vai servir para o quarto nível, que é o oitavo e nono ano, ok? E por que ela serve para os dois? Porque são assuntos que se complementam, assuntos que são comuns a ambos os níveis e fazem parte do conhecimento básico de língua portuguesa, tanto do aluno que está iniciando o Fundamental 2 até aquele que está concluindo, porque são coisas pétreas, são coisas extremamente importantes e que o aluno tem que saber para poder avançar para o ensino médio. Ok? A gente já trabalhou questões parecidas lá nas primeiras semanas. A gente falou um pouco sobre morfologia nas primeiras semanas, né? Que é a forma, né? É a configuração que se apresenta as palavras na gramática, como elas funcionam lá, né? Como elas são categorizadas, né? Suas categorias. E para cada uma dessas formas você vai ter a função delas dentro do texto. Quando eu falo dentro do texto, é dentro da sua fala, da sua conversa, da sua redação, da sua frase. Ok? Então, sem muitas delongas, bora aqui para essa aula. Sintaxe, ok? Essa é a nossa aula. E o que é a sintaxe, gente? É a parte da gramática que estuda as relações entre as palavras dentro de uma frase, ok? Ou seja, é a parte da gramática que estuda as relações entre as palavras dentro de uma frase, né? Quer dizer, são as funções dessas palavras. O que elas estão ali para fazer? Elas têm uma função, elas têm uma relação umas com as outras para poderem desempenhar a sua função, né? Todas essas palavras elas têm um significado dentro da frase, elas não estão ali jogadas aleatoriamente, sem uma função, sem um sentido, né? Então, repare que aqui, ó, eu tenho um quadro com o nome morfologia e um quadro com o nome sintaxe, certo? Para cada termo morfológico desse, você tem algo que faz uma relação à sintaxe. Não necessariamente eles estão diretamente ligados, não. Eu só coloquei essas duas colunas aqui para vocês verem que a morfologia está ligada com a sintaxe. Se a morfologia é a forma como é que as palavras se apresentam, as categorias que elas têm, a sintaxe são as suas funções e relações dentro do texto. Mas essas coisas, esses nomes, morfologia, sintaxe, não são importantes para que vocês precisem aprender, não. Eu coloquei só para vocês entenderem de onde veio essa aula. É importante que o aluno saiba, mesmo que ele não vá precisar decorar esses nomes difíceis, de onde está vindo a coisa que o professor está tentando ensinar para eles, ok? Então, o que é importante aqui para a gente aprender, na verdade, né? Quando a gente estuda isso, o importante aqui para o nosso aluno do Nestor Lima vamos aqui para a pergunta, vai ficar mais fácil de entender. O que devemos aprender? Identificar e reconhecer os constituintes sintáticos, ou seja, da sintaxe, né, de uma oração, o sujeito, predicado, objeto direto e por aí vai, e interpretar o sentido destes constituintes. Deixa eu traduzir esse texto aqui para você. O que nós devemos aprender? Nós devemos aprender quais são as funções das palavras. Em outras palavras, em outros termos, é isso. A gente tem que aprender qual é a função de cada terminho da frase no diálogo, né? No texto. Qual é a função dele? Para que ele está ali? Para que serve as coisas que estão ali? Né? Por exemplo, aqui nessa frase. Bruno esqueceu a carteira em casa. Você tem um monte de coisa aqui para você saber. Cada terminho desse aqui tem um sentido,
tem uma função. Ele é constituído por termos morfológicos, claro, categorias, né? Classes gramaticais, sujeito, verbo, adjetivo, lembra daquilo? E esses termos, eles têm uma função, certo? No caso aqui, Bruno é o sujeito, porque ele faz a ação da frase. O esqueceu vai ser o verbo, que vocês já sabem que é estado, ação ou fenômeno da natureza. Você tem um artigo definido que define aqui a palavra que vem depois, que é carteira, certo? Você tem em, que é uma preposição, e o casa, que é um outro substantivo aqui que está funcionando aqui sintaticamente como objeto, certo? Mas não vamos falar de maneira técnica, difícil. Vamos para o que você tem que aprender hoje. Você tem que aprender hoje o seguinte. Olha para esse quadro verde aqui, do lado da minha foto. Você precisa aprender hoje que sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa. É aquela pessoa que faz a ação. Esse é o sujeito. E o predicado é tudo que se fala sobre esse sujeito, ou seja, o que se declara a respeito do sujeito. Então, a coisa importante dessa aula que você tem que aprender hoje é o seguinte: é que o sujeito é a pessoa que faz a ação e tudo que ele fez é o predicado. Tudo que está sendo dito sobre ele é o predicado. Então, numa frase tem dois termos importantes: o sujeito e o predicado. Sujeito é quem faz a ação, é o ser que está ali agindo, e tudo que está à direita dele é o predicado, tudo que foi feito dele, certo? Por exemplo, aqui, Bruno esqueceu a carteira em casa. Bruno é o sujeito, porque ele é a pessoa que está fazendo a ação, e tudo que está à direita dele é o predicado. Tudo que se diz a respeito de Bruno é o predicado. Mas e todos esses termos, sujeito, VTD, VTDI, objeto direto, objeto indireto, predicativo, adjunto, complemento, tudo isso é importante, claro. Mas por hoje, para o nível de vocês, que é o Fundamental 2, e para a proposta que é a nossa aula, videoaula hoje, que tem uma proposta de ser um pouco mais leve, e você deve aprender essas duas coisas importantes só na aula de hoje: o sujeito e o predicado. Sujeito é o ser sobre o qual se fala alguma coisa, e o predicado é tudo que se fala sobre esse sujeito. De novo, por exemplo, quem fez a ação de esquecer a carteira em casa? Bruno. Então Bruno é o sujeito. E o que Bruno fez? Esqueceu a carteira em casa. Então tudo que Bruno fez é o predicado, ou seja, Bruno é o sujeito, esqueceu a carteira em casa é o predicado. Então tem sempre a pessoa que faz uma coisa, que é o sujeito, e é o que essa pessoa fez, o que se disse desse sujeito, que está tudo à direita dele, normalmente, né? Nem sempre. É o predicado. Então, sujeito aqui é Bruno, predicado é o que? Esqueceu a carteira em casa, certo? Dentro desse predicado existem outros termos sintáticos aqui que é bom que saiba, mas isso é para aulas futuras, né? Por exemplo, que você tem um objeto aqui depois desse verbo, que o objeto é o que? É um termo que completa o verbo, né? E esse complemento, se tiver preposição, é um objeto indireto, se ele não tiver, um objeto direto. Tudo isso aí é importante saber, mas não para o nível de vocês, certo? Eu quero que vocês esfriem a cabeça e aprendam apenas isso. Que em relação à sintaxe, o sujeito é a pessoa que faz a ação e o predicado é tudo que se diz sobre essa pessoa, ok? Esse quadro verde é a parte importante que você tem que memorizar e escrever no seu caderno, ok? Então, de tudo que eu falei aqui, é importante, lógico, que você saiba de onde veio, como é, todos os termos, é claro que é importante, mas o mais importante é esse quadro verde. Memorizem ele, coloquem no caderno, e essa é a parte mais importante que eu queria falar sobre sintaxe para vocês, ok? O professor vai ficando por aqui, vai acompanhar também para vocês o material PDF, para vocês responderem alguns exercícios sobre o assunto. Não se esqueçam de tirar dúvida. Se precisarem, temos um grupo de WhatsApp para isso. Se você ainda não está nesse grupo, peça ao diretor da escola, ele vai colocar você lá. E não hesite em me perguntar, em tirar dúvidas, ok? Estou aqui para isso, para ajudar vocês no que der e no que vier. Chame aquele aluno que está, aquele seu amigo que está meio afastado, meio distante, que a avaliação está chegando e ele vai poder fazer a avaliação em casa e vai poder tirar a dúvida comigo. Então não perca essa chance. Chama aquele pessoal que está meio sumido, ok? Então o professor Eduardo vai ficando por aqui e até a 17ª semana que vem. Valeu!